Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 8 de março, sábado depois das cinzas, estamos ainda bem no começo deste tempo santo que a Igreja nos concede, a nossa caminhada quaresmal, e por isso devemos nos perguntar a cada dia para não perdermos a graça deste tempo santo. Como eu estou vivendo a minha quaresma? Será que eu estou direcionando mesmo a minha quaresma para ser um tempo de mais oração, um tempo de penitência, um tempo de mais silêncio interior e silêncio também nas palavras, a fim de escutarmos de uma forma mais atenta a palavra de Deus através da igreja? Como é que eu estou vivendo a minha quaresma? Não deixemos a graça de Deus passar em vão. A quaresma nos concede graças especiais de Deus para a nossa conversão. É a igreja inteira se vestindo de roxo e fazendo penitência pela conversão de nós, pobres e miseráveis pecadores. Por isso, não deixemos passar em vão este tempo santo da quaresma que Deus nos concede para a nossa conversão. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 5 de São Lucas, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o texto evangélico de hoje é muito oportuno para a continuidade do nosso caminho quaresmal. A vocação de Levi, que era um cobrador de impostos. E olha, isto pode trazer certo constrangimento àqueles que ou observavam de longe a pregação de Jesus para acusá-lo em algum ponto, ou os que já estavam mesmo procurando segui-lo. Levi era um pecador público por causa de sua profissão. Cobrava impostos para o Império Romano, ajudando a endossar a exploração e a injustiça praticada pelos romanos para com o povo de Israel. Um primeiro ponto que devemos observar e refletir neste evangelho é que Levi foi visto e chamado por Jesus no seu local de trabalho, onde ele praticava suas corrupções, desonestidades, cobrando além do que deveria cobrar em relação aos impostos que o povo de Israel deveria pagar. Ali, no meio do seu trabalho desonesto, é que Jesus lançou o seu olhar para Levi, e não um olhar de um juiz que queria condená-lo, mas o olhar de um bom pastor que vai de encontro à ovelha perdida. E ali
Jesus faz ecoar no coração daquele homem, pecador público, o seu chamado: vem e segue-me. Quantas pessoas se acham muito indignas de servir a Deus, de até mesmo receberem o batismo e fazerem parte da igreja. Eu já conversei com pessoas que até fazem parte da minha infância e da minha juventude e que hoje levam uma vida como ovelhas desgarradas, perdidos no alcoolismo, nas drogas ou numa vida de puro materialismo. E quantas vezes, ao convidar essas pessoas para participarem da igreja, respondiam assim para mim: eu não sou digno de entrar numa igreja, sou muito pecador. Com certeza, Deus não está olhando por mim. E ao ouvir o evangelho de hoje, quando o olhar de Jesus se volta para Levi, e sabemos quem é este Levi, é o futuro apóstolo e evangelista São Mateus. Sim, aquele que levava uma vida leviana no pecado, na desonestidade, na corrupção, roubando o seu próprio povo para favorecer o Império Romano, aquele que levava uma vida assim, tão leviana, depois que aceita o chamado de Jesus em sua vida, vai se tornar Mateus. Este nome que significa presente de Deus ou dom de Deus. Por isso, a grande boa nova do Evangelho que devemos anunciar a todos, principalmente para com as ovelhas mais perdidas, é esta: Jesus é um médico que veio para curar os doentes. O médico se realiza curando os enfermos, dando saúde para os enfermos. Como Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de hoje, ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Quantas pessoas que estão vivendo como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas, se sentindo indignos do olhar misericordioso de Deus e necessitam de serem alcançados por esta boa nova de misericórdia e de salvação. O olhar de Cristo está voltado principalmente para os mais perdidos. É o bom pastor que quer resgatar as suas ovelhas mais desgarradas. Depois, um segundo ponto que podemos refletir no Evangelho de hoje, tão importante para a nossa caminhada de conversão e para que a gente também avalie como está a nossa caminhada de conversão. Levi, depois que aceitou o chamado de Jesus em sua vida, olha o que ele faz após a sua conversão. Oferece um grande banquete para os seus antigos companheiros de trabalho desonesto. A casa de Levi ficou repleta de cobradores de impostos e ali também estava Jesus. Levi queria mostrar para os seus antigos companheiros de um trabalho desonesto e injusto quem era Jesus e o que Jesus estava fazendo na vida dele, o quanto Jesus estava transformando o seu coração. Podemos até aqui supor quantos cobradores de impostos que estavam ali na casa de Levi tiveram também o seu encontro pessoal e transformador com Jesus. É a força de uma conversão sincera. Uma conversão sincera e radical irradia uma força de transformação tão grande em sua volta que outros também são atraídos para o Cristo. Se a nossa conversão
está sendo também sincera, verdadeira? Se estamos mesmo deixando Cristo nos tirar de uma vida leviana e nos transformar em dons de Deus, como Mateus foi transformado, com certeza a nossa conversão também tem a força para atrair tantas outras pessoas para o coração de Jesus. Se isto não está acontecendo, talvez é porque a nossa conversão não tem sido tão sincera, tão verdadeira, tão radical assim. Queridos irmãos e irmãs, deixemos que o médico dos médicos nos alcance com a sua graça, nos transforme com a sua misericórdia e nos torne também testemunhas vivas desta sua misericórdia para com tantas outras pessoas que precisam de ser alcançadas pelo Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Todo sábado é um dia especial de fazermos memória a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Quem sabe hoje é o dia para você rezar o terço de uma forma mais tranquila, ou até mesmo o rosário. Uma outra oração que eu sugiro para você nestes sábados da Quaresma é rezar a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Uma oração tão poderosa e que pode nos ajudar muito a vivermos bem esta Quaresma. Um ótimo sábado para você e para a sua família.